Pela presença aí, né? Uma quinta-feira à noite, pelo menos não está chovendo, né? Chegar bem. Queria agradecer ao Cristiano, Jean, Ricardo, Paulo, Flávia pelo convite, tá? Para estar aqui com vocês hoje. Agradecer também a XP, né? Por ceder o espaço para a gente, pela parceria, tá? A XP foi uma das primeiras grandes casas a nos abraçar, né? A entender o potencial da nossa casa. A gente fez contrato com eles, né? Quando a gente tinha 70 milhões de reais. Tá, hoje a gente está chegando aí, na verdade ultrapassou os 2 bilhões de reais, tá, um pouco mais de um ano depois, tá, então muito legal essa parceria que a gente tem com eles. E, bom, eu sou o Paulo, né, eu tomo conta de tudo que não é gestão na Dália, tá, minha experiência toda em risco e controles, tá, tanto no Banco Santander, Santander Asset, Votorantim Asset. Aqui está o Maurício conosco, tá, o Maurício é membro da equipe de gestão. Eu vou falar pouco da gente, vou falar mais do cenário, tá? Mas só uma coisa que é interessante, que a nossa equipe de sócios, ela é muito sênior, tá? Nós somos 7 sócios, tá? 6 da equipe de gestão e mais eu, todos com pelo menos 20 anos de experiência, com habilidades complementares, tá? E isso se traduz bastante bem no desempenho dos nossos fundos, tá? Então, é uma das coisas diferentes que a gente não tem hierarquia entre os sócios, né? Não tem a figura do herói, aquela pessoa que toma as decisões. A gente tem um único portfólio, né? Então a gente não tem caixinhas onde às vezes um ganha e o outro perde, né? Então isso para o fundo é péssimo. É bom para o cara que acertou e ruim para o cara que perdeu, mas sempre é ruim para o cliente. Nos nossos fundos não é assim, tá? Então tem várias coisas diferentes que vocês ao longo da nossa apresentação vocês vão perceber. Inclusive a nossa visão de mercado, tá? Então a gente tem tido um desempenho bastante interessante nesse quase um ano e meio, né, que tem o Dália Total Return, que é o nosso fundo principal. A gente tem outros 2 fundos, todos distribuídos aqui na XP, um fundo de previdência e um fundo de ações, mas ninguém tem, né, um desempenho diferenciado se tiver as mesmas ideias que as outras pessoas, tá? Então, eu vou comentar de algumas aqui, outras já viraram consenso, a gente passa rápido, mas o que eu queria deixar aqui 3 mensagens, tá? Pode passar? Pode passar. Pode passar. Isso aqui para depois? Pode passar. Queria deixar 3 mensagens aqui muito importantes que vão mudar muito a nossa vida, tá? A nossa vida, que eu digo, todos nós brasileiros, né? Primeiro, os juros CDI caiu, continua a cair e não vão voltar a subir, tá? Então, aquele famoso CDI 1% ao mês trabalha pra gente, o maratonista incansável, o lutador de MMA invencível, ele cansou, ele perdeu a luta e ele não vai se levantar mais, tá? A gente não tem como esperar ele subir. Quando isso eventualmente acontecer, ele não vai para 9%, não vai para 10% ao ano, gente. A gente está num novo normal. O Brasil entrou num novo normal e é para ficar, tá? A gente não vê razão para esse cenário mudar em 5, 10, 15, 20 anos, tá? A gente vai explicar por que a gente acha isso. Uma das coisas que estão alinhadas com esse pensamento dos juros é a economia brasileira, já está voltando a crescer, só que ela vai voltar a crescer pouco, de forma lenta, gradual, e isso, para a Bolsa principalmente, para o país, é bom, né? A gente não vai ter volatilidade nos ativos, não vai ter o consumo crescendo, que gera inflação, que aí o BC tem que cortar os juros de novo. Depois eu vou mostrar aqui um pouco mais de detalhes sobre isso. E o terceiro ponto é que neste ambiente, Bolsa é o melhor ativo para a gente investir, né? Obviamente não é, vamos com tudo para a Bolsa, 100% alocado. Não é isso, né? Nós, né, brasileiros, de novo, vivemos nos últimos 20, 30 anos investindo no CDI, não precisa fazer mais nada. É difícil você começar, de repente, a investir num ativo que balança, né? Tem que se acostumar, tem que entender, tem que identificar com o pessoal da Exponencial qual é o perfil de risco, quanto que a gente aguenta, qual a carteira de investimentos, né, que eu consigo montar adaptada ao meu perfil. Cada um tem um perfil diferente, né? A gente na Dália tem 95% do nosso patrimônio alocado em ativos de bolsa, como os fundos nossos. Obviamente não recomendamos isso a ninguém que não esteja acostumado com isso, né? Então, ninguém melhor que o pessoal da Exponencial para ajudar vocês a olhar isso, tá? O que é importante é que a mensagem principal é:
tem que começar a investir em risco o quanto antes, tá? 5%, 7, 10, 15, 20, vai do perfil de cada um. Mas a gente tem que começar a mudar o nosso comportamento, mudar a nossa cultura de investimentos. Temos que buscar educação financeira, porque isso vai ser extremamente relevante, já está acontecendo, né, no curto prazo. Se alguém ainda tem fundo DI aqui, quanto que rende no mês líquido de imposto? Poxa, não dá para pagar o estacionamento aqui do prédio que é caro. Tá? Então, a gente tem que fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Antes, o maratonista incansável fazia o trabalho para a gente. Ele cansou. E os outros cavalos estão vindo e vão atropelar ele, tá? Como é que a gente começa? Política. Né? A gente passou, voltar um pouquinho no tempo, né? 2018 a gente passou até agosto 2, 3 horas por dia discutindo política, né? Porque obviamente é extremamente relevante o resultado da eleição que a gente teve no ano passado, né? Vitória do PT ou derrota da esquerda, vitória da esquerda ou derrota da esquerda. Isso era extremamente relevante para o futuro do país, tá? Então, tínhamos que discutir quem vai ganhar. Alckmin, Haddad, Ciro, Marina, e poxa, não chegava em conclusão nenhuma. Em agosto, um amigo nos indicou um livro para dar uma olhada, A Quarta Virada, chamado The Fourth Turn in English, escrito por 2 historiadores que, só para vocês terem uma ideia, foram antes que cunharam o termo millennials. Tá? Então, eles escreveram esse livro em 97 e, resumidamente, eles têm uma visão da história que é diferente da maioria das pessoas, maioria dos historiadores, que acham que a história é linear, que os eventos passados não influenciam nos eventos futuros. Então a história vai tendo lá na sua evolução, sem que o que passou influenciasse o que está por vir, o que vai acontecer mais para frente. Esse pessoal entende que a história não é linear, ela é cíclica. E esses ciclos, que eles chamam de ciclos geracionais, né, como o nome já diz, cada ciclo desse demora uma geração humana que seria de 80 a 100 anos. Tá? E ele divide esses ciclos em 4 fases. Tá? Então, a infância, que é de 0 a 20 anos, a juventude de 20 a 40, a maturidade de 40 a 60 e, segundo eles, a velhice acima de 60 anos. De modo que, normalmente, a geração que está no poder de um país é a geração que está na maturidade, dos 40 aos 60, e eles não podem deixar de ser influenciados, não podem deixar de ter sido influenciados pelas experiências que eles tiveram nas suas juventudes e infâncias. Né? Um parênteses aqui, por que nos últimos 20, 30 anos ninguém podia ouvir falar de militar aqui no Brasil? Porque a geração que estava no poder tinha sofrido na mão dos militares durante a década de 60 e 70 e até um pouco de 80. Né? Esse livro ficou famoso porque ele foi escrito de novo, escrito em 97, ele previu a crise de 2008, ele previu a ascensão de um presidente americano com as mesmas características do Donald Trump, ele previu a guerra comercial que a gente está vivenciando até os dias de hoje entre China e Estados Unidos pela predominância global. Tá? Quando a gente leu isso, foi um momento de iluminação. A primeira pergunta e óbvia que a gente fez foi: eu consigo aplicar isso aqui à sociedade brasileira, né, à história do Brasil? Então a gente parou de conversar com um cientista político, que eles devem estar achando que vai dar Alckmin ou Haddad até hoje, né? Muita gente não entendeu ainda que o negócio mudou. E foi conversar com o professor Nasser. O professor Nasser é um amigo nosso, ele foi, não sei se algum de vocês estudou no Colégio Bandeirantes, ele foi professor de História por 45 anos daquele colégio. E foi professor do IRAI, um dos nossos sócios, que estudou lá, e a gente foi conversar com ele. Tivemos a sorte de contar com a generosidade dele em algumas tardes. E apesar da sociedade brasileira, a história brasileira ser mais curta, né, ser menos madura do que a sociedade americana e até inglesa, onde o livro se baseou para gerar essa teoria, a
gente mais ou menos consegue adaptar essa visão para o Brasil. Então, a primeira república nossa, né, que começou lá em 1889, ela durou mais ou menos 30 anos. Depois você teve a Era Vargas e a República Social, que é a República Populista do Jango e do Jânio. Demorou mais ou menos uns 30 anos. Depois você teve o regime militar, uns 25 anos. O fim do regime militar, né, não foi a eleição de 85, foi basicamente a Constituição de 88, né, extremamente esquerdista, né, socialista, a Constituição de 88. 30 anos depois de 88 dava 2018. Bom. Acabou. Dali a gente passou a ter certeza de que a esquerda não iria ganhar a eleição, né? A gente já tinha tido uma prévia disso, né, que em 2016, nas eleições municipais, a esquerda foi dizimada das prefeituras, né? A gente tinha tido um pouco antes aquelas manifestações, né, por conta do aumento de passagem de 30 centavos. Não foi por causa de 30 centavos, né? No Chile, mesma coisa agora, né? Você teve uma opção de manifestações porque a passagem de ônibus também subiu 15 ou 20 centavos. Pô, não foi isso. É uma coisa muito maior que está por trás, né? Passando isso, a gente entendeu, bom, a esquerda não vai ganhar. E aí, quem ganhou a eleição, não é que foi o Bolsonaro que ganhou a eleição. O Bolsonaro simplesmente representava, a nível federal, era o que melhor representava a direita naquele momento. Você teve outros exemplos. O Whindersson no Rio, um mês antes da eleição, tinha menos de 1%, ganhou quase que no primeiro turno. O Zema em Minas, mesma coisa, tinha muito pouco, a briga era a Pimentel e o Anastasia, né? De repente foi a Anastasia e o Zema 70-30 no segundo turno, ou seja, atropelou o cara. No Sul, o menino lá, como é que é o nome dele mesmo? O governador de Rio Grande do Sul. Tem 30 e pouco, esqueci o nome dele agora, também ganhou o Leite, isso. Ganhou de todos os figurões lá. Então a gente teve alguns movimentos desse, né, muito claros, né? De novo, a história ela é contada pela perspectiva das pessoas, né? Os movimentos eles são representados, são personificados. A gente tem que personificar os movimentos. É o famoso herói de mil faces, né? Então, quer dizer, na verdade não foi o Bolsonaro que ganhou a eleição. A gente não votou no Bolsonaro. A gente votou para mudar o que estava ali, porque a gente já estava há 30 anos com aquilo e saturou. Quem era a pessoa que melhor representava ele naquele momento, a nível federal, era o Bolsonaro. Bom, beleza, a gente fez isso, montou posição, em outubro a gente teve um mês excepcionalmente positivo. Bom, mas isso aí é passado, né? O que serve isso para o futuro? Tudo, né? Eu vou contar uma outra história aqui, né? O Bolsonaro, logo que assumiu, ele passou, sei lá, poucas semanas, 2, 3 semanas, ele foi falar, tirar a bolsa de colostomia, né? Foi pro hospital, como é que é o nome? Ajuda aí, não, ele se internou, vai, bomba. Se internou no hospital para tirar aquele negócio, ficou lá 2, 3 semanas fora. E a narrativa nesse período que ele estava no hospital, saíram vários balões de ensaio de reforma da Previdência, né? Uma delas de 1,2 tri de reais, né? A maior delas, né? Aí que a imprensa, né, que adora o nosso presidente, ficava falando, não, Bolsonaro não é um liberal assumido, essa de 1,2 tri é só para ancorar, ele nunca vai mandar uma proposta dessa para o Congresso. Isso e demais, se o Paulo Guedes insistir, vai dar divórcio, ele vai mandar o cara embora, né? O Bolsonaro sai, ele demora um dia para escolher a reforma que ele ia mandar para o Congresso. Qual que ele escolhe? A de 1,2 tri. Ele faz isso de camisa falsificada do Palmeiras, chinelo Raider, caneta Bic e relógio Cássio. Ele manda de 1,2 tri. Menos de 6 meses depois, a reforma é aprovada no primeiro turno na Câmara com quase 400 votos, de 1,1 tri, sem dar cargo para ninguém. Quem aprovou a reforma foi o Bolsonaro? Foi a gente. A sociedade mudou de rumo, mudou de direção.
a gente votou em deputados que tinham essa visão, né? Vamos melhorar esse país, vamos mudar isso aqui, está errado. O país estava num buraco fiscal tremendo. A reforma da Previdência, por mais dura que fosse, né, para uma parte considerável da população, a gente entendeu que é o melhor caminho. Ou era isso ou era o abismo, né? A gente estava indo para o abismo, né? Então, os políticos que foram eleitos com essa visão. E os políticos antigos que lá estavam, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e tais, entenderam que essa sociedade mudou, que o momento da sociedade é diferente e trabalharam para aprovar as reformas, né? Você viu muitas vezes o Rodrigo Maia brigando, entre aspas, para aprovar a reforma, mesmo com as briguinhas com o Bolsonaro. Então, quer dizer, entenderam que a sociedade mudou, que o momento mudou e que o momento é de aprovar as reformas que o país precisa. Passou a reforma, e daqui para frente? Reforma tributária vai ser votada provavelmente no começo do ano que vem. Quarta virada vai ser aprovada. Lei de saneamento vai para a Câmara semana que vem ou a próxima. Quarta virada vai ser aprovada. Reforma administrativa, uma porção de interesse, né? Privilegiados não querem porque vai mandar a gente embora, vai enxugar a máquina. Vai ser aprovada, quarta virada, tá? O momento político mudou, gente. A gente escolheu essa mudança, tá? Essa é a quarta. A gente está vivendo a quarta virada no Brasil. A gente falou da bolsa, da economia, né? Depois do tipo de recessão que a gente viveu aqui em 2014 a 2016, né? Essa aqui é o gráfico da economia. Passa mais um rapidinho, por favor. Esse aqui é como era o PIB brasileiro de 96 até agora, né? É um ecocardiograma isso aqui, né? Quem consegue, quem é empresário aqui deve ter algum herói, porque para conseguir montar uma empresa, investir, gerar emprego, pagar os impostos, é um herói se conseguiu sobreviver até hoje, né? Isso aqui é a recessão que a gente teve, parece que se assemelha mais a uma depressão. Se você tira o PIB da agricultura, né, desse número, você teve uma recessão igual a períodos de guerra, né? O que a gente teve aqui foi o Dilmageddon, né? Veio um meteoro, Dilma e buf, explodiu, quase acabou com o país. Olha o buraco que ele fez, na cratera que ele fez no Brasil aqui. Essa era a meta, né? Aí dobra a meta. Não sei qual é a meta, mas se eu chegar na meta eu dobro a meta. A recuperação de tipos de recessão parecido com essa é diferente de uma recessão cíclica que a gente chama. A recessão cíclica normalmente ela é gerada por um fator externo, o PIB dá uma guinada para baixo. Você volta um, por gentileza. Né? Você tem uma guinada mais forte, você volta rápido, aí o PIB cresce 3, 4, 4, você fecha o hiato do produto, né? Fecha a capacidade ociosa, aí de novo você tem inflação, o BC sobe os juros, a economia emborca de novo. Foi o Brasil nos últimos 30 anos, né? Por conta do modelo que a gente vivia, já chegou lá qual era esse modelo. A recessão, uma recessão tipo recessão de balanço, né? Que é o que a gente viveu aqui, a recuperação tende a ser diferente, tá? Ela tende a ser lenta e moderada, né? Você tem aqui dois paralelos mais recentes que a gente gosta de citar. O primeiro é bem local, o apagão de 2001, né? Tinha aquele gasto tremendo de energia, aquele desperdício, né, de todo mundo, tanto nós quanto das indústrias. Não choveu, acabou a energia, né? As pessoas aprenderam, as empresas aprenderam, e a gente demorou, né, a indústria brasileira demorou 10 anos para voltar ao nível de consumo de energia elétrica pré-apagão. Tá? Guarda esse número, 10 anos, é importante. Outro paralelo recente, economia americana. A economia americana crescia por volta de 7% nominal antes da crise de 2008, que foi uma recessão de balanço, né? Vocês se lembram? Acabou o dinheiro do governo, as famílias quebraram, todo mundo alavancado, empresas quebraram, bancos quebraram. Teve uma recuperação mais rápida, o BC americano jogou o juro para zero, né, injetou trilhões de dólares na economia. A economia americana volta a crescer.
menos de 4% nominal, né? Ela está crescendo há 10 anos. 10 anos. A economia americana cresce por volta de 2% real, né? Se tira a inflação aqui, isso é nominal, dá por volta de 10 anos, de 2% real. O que aconteceu com a Bolsa Americana? Um tiro do S&P, né? Então, a gente tem aqui uma falsa impressão de que para a Bolsa ir bem, o país tem que crescer muito. PIB 4, 3, 5. Não, para a empresa listada, o melhor cenário é esse, de crescimento lento e moderado, que aí você consegue crescer por mais tempo, você mantém o juro da economia baixo, porque você não gera inflação. As empresas listadas, que normalmente são as melhores e maiores dos seus setores, elas continuam maiores e melhores, elas não têm competição vindo das menores, né? Se você tem um PIB crescendo 4, 5, 4, 5, aquele varejista ali da esquina que tem 4 ou 5 lojas, pô, ele tem crédito abundante, tem consumo vindo a lote, ele falou, pô, vou abrir mais 4, 5. Ele dobra a sua capacidade e vai competir com a Renner e com a Hering. Aquele primo lá do Maurício, né, que faz condomínio, né, loteamento no interior, em vez dele fazer um loteamento por vez, ele vai fazer 3, 4 e vai competir com a MRV e com o Cirela. Então, competição para a empresa da Bolsa é ruim. Tá? Obviamente, esse cenário de crescimento lento e moderado, para o país, no curto prazo, não é tão bom, principalmente para quem está desempregado, né? Essas pessoas vão demorar mais a voltar para o emprego, elas vão voltar para o emprego recebendo provavelmente menos do que elas recebiam antes, e exatamente por isso, por conta de ter ficado um tempo desempregado, você despoupou, vamos dizer assim, você eventualmente contraiu dívida, você volta a ficar empregado ganhando menos, você tem que pagar as suas dívidas, recompor a tua poupança. A última coisa que você vai pensar é em consumir forte de novo, tá? E aí você obviamente vai ajudar no cenário de não ter inflação. Isso é uma das coisas que tem acontecido, além do tema de eficiência, de tecnologia, produtividade, a economia americana está no pleno emprego, né? Está com 3,6% de desemprego e não tem inflação, né? Por quê? Além do tema de produtividade, de novo, o perfil de consumo das pessoas, o americano é o rei do consumo, mudou. O cara não consome mais tanto, ele está passando a olhar um pouco mais com poupança, ele está se alavancando menos. Por isso que a bolsa, o S&P, sobe há 10 anos e a economia americana continua crescendo, agora que ela está desacelerando. Tá? A gente acha que vai acontecer alguma coisa parecida aqui com o Brasil. Tá? Então, a gente cunhou esse termo, a grande moderação brasileira, a gente começou a falar sobre essa ideia, vamos dizer assim, em janeiro, de fevereiro desse ano, quando, obviamente, muito pouca gente ou ninguém falava, tá? Aí eu, nosso PIB. Bolsa, por que bolsa é o melhor ativo? Nunca foi tão barato investir em bolsa, né? Esse gráfico aqui é um pouco confuso, mas ele mais ou menos quer dizer o seguinte: quando eu estou aqui entre o mais 2 menos 2, o quanto que eu ganho além do juro real brasileiro para correr o risco de bolsa. Então, aqui para 1990 era tudo mais ou menos a mesma coisa, um 0 a 0, não tem incentivo nenhum a investir em bolsa. Em 2016 alguma coisa muda, e aí o meu incentivo para investir em bolsa dispara, né? Então ali está na casa de 7%. O que significa isso? Vamos dar um exemplo mais claro, né? Banco Itaú, melhor banco brasileiro, né? Retornos acima de 20% ao ano sobre o capital, os melhores banqueiros do mundo, Roberto Stumble, patrão, sócio aqui, inteligente, quis comprar tudo, viu antes, né? Sorte que o BC não deixou. Quem tem ação do Itaú vai receber entre 6,5% e 7% de dividendo esse ano. É muito dinheiro. Dividendos não pagam imposto. É mais do que a Selic.
É mais do que o CDI, que paga imposto se você investir num fundo DI ou num CDB. A gente está falando de Banco Itaú, né? A Vale, por conta da tragédia que teve em Brumadinho, né, no começo do ano, ela não vai pagar dividendo esse ano. Então, com o super caixa que ela está gerando, ela está pagando dívida, né? Então, está diminuindo despesas financeiras para o ano que vem. A nossa expectativa é que a Vale vai pagar 15 bilhões de dólares de dividendo no ano que vem. Esse dinheiro dá para comprar toda a carteira de ações do BNDES. 15 bilhões de dólares. A Petrobras está gerando caixa 20%, equivalente a 20% do seu valor de mercado. 20%. Ou seja, em 5 anos o caixa que ela gera, compra ela mesma. E a gente está falando de Petro, Vale e Itaú. Não estamos falando de 3 papéis esquisitos ali na bolsa que ninguém olha. Muito barato, a gente fala isso desde agosto do ano passado, o bolso ativo líquido mais barato no Brasil, vai continuar sendo, tá? Essas empresas vão continuar com crescimento de lucro, vão continuar pagando dividendos cada vez mais atraentes. Ah não, peraí, a reforma tributária vai tributar dividendo, isso é ruim para a bolsa. 1, é verdade, vai tributar. 2, não é ruim para a bolsa. As empresas vão parar de pagar dividendo e vão fazer recompra de ações. Tá? Então, eu não pagando dividendo, eu tenho mais dinheiro, com esse dinheiro eu vou lá e recompro ações. Isso é bom. A Bolsa Americana subiu assim, porque uma das razões, além do tema tecnologia e tudo isso, o juro nos Estados Unidos estava tão baixo, que as empresas pegavam dinheiro emprestado para recomprar as próprias ações. Tá? A gente está vendo um movimento, ainda não nesse sentido, mas a gente já está vendo as empresas, por conta do CDI baixo, tomando dívida em reais para pagar as dívidas em dólar. Ou seja, pela primeira vez na história do país, é mais barato tomar dinheiro no Brasil do que em dólar. Né? Então, é muito barato, isso aqui é o que a gente usa para comentar da taxa de juros, né? A gente, no começo do ano, quando ninguém falava ainda até de reduzir taxa, a gente já dizia que o CDI ia para 4% ao ano. Isso agora já é consenso, não vou perder o tempo de vocês com isso. O que é interessante é que o que fica da lição é que os juros permanecerão baixos por muito tempo. Tá? De novo, CDI ou investimentos indexados ao CDI não existem mais. CDI não é mais investimento, CDI é gestão de caixa. Tá? Não é uma categoria de investimento. Categoria de investimento é ações, fundos multimercados, fundos de ações, fundo imobiliário, qualquer coisa indexada ao CDI, até porque esse termo indexação ao CDI tende a morrer. A gente tem que parar de olhar isso e olhar sempre o resultado nominal. Vai ser o nosso novo normal daqui para frente. Tá? Então, a gente acha que o CDI vai ficar baixo por muito tempo. Ah, mas ele vai ficar 4 para sempre? Não, ele vai voltar a subir. Para 6, para 7, eventualmente, para 9, 10, 11. Acho que não. Tá? Então, vamos se acostumar com o CDI aqui e vamos trabalhar, vamos aprender a conviver com ele nesse nível. Tá? Porque isso aqui vai nos acompanhar por bastante tempo ainda para frente. Tá? Dito isso, bolsa barata, CDI baixo, né? A bolsa já subiu nos últimos 2 anos, 50%, 60%, 70%. Ninguém tem bolsa no Brasil. Né? Então, numa indústria de fundos aí por volta de 5 trilhões de reais, a gente tem por volta de 10% investidos em fundos de ações. Ninguém tem bolsa. Né? Até um tema anedótico, né? A gente conversa ali com o pessoal aqui da Faria Lima, tal, pessoal de mesa proprietária, fundo multimercado e tal. Aí encontra o cara feliz, né? Pô, e aí, cara, tá feliz? Pô, tô felizão, cara, ganhei dinheiro na bolsa, pô, peguei o rally. Cara, aí, pô, a gente fica feliz, o amigo ganhou dinheiro, né? Pô, quando você tinha em bolsa, cara? 5%. Pô, tá de brinca. 5% vai mudar a vida de ninguém. Cara, ninguém tem bolsa. Fundo de pensão não tem bolsa. Esses caras quererem vir para a bolsa, assim, é um fluxo absurdo de dinheiro para a bolsa. E eles vão ter que vir.
né? Porque cada vez que você tem vencimento de título público, normalmente eles gostam dos NTNBs, né? Indexar o IPCA, inflação, porque o passivo atuarial deles é ligado a isso, né? A inflação mais um spread, um cupom, uma coisa assim. E normalmente essa meta atuarial é INPC, ou IPCA mais 5, mais 6, uma coisa dessa. Jean, quanto é que está a NTNB 2050 hoje, mais ou menos? IPCA mais 2,30 é 3 e pouquinho. 2,30 é a 28. A 50 é 3 e pouco. 3? Como é que ele vai pagar o pensionista dele, IPCA mais 5, comprando uma NTNB a IPCA mais 3? Ele não vai comprar NTNB, ele vai comprar bolsa. Ele vai ter que vir para a bolsa. Obviamente esse movimento não é buf, mas a gente reforça a nossa tese, né, que a gente vai comentar, né, que bolsa é o melhor ativo para os próximos anos, tá? Esse aqui é interessante, nem muita gente não gosta dele, tá? Aqui é o gráfico, né, em azul do Ibovespa, em amarelo é o dólar invertido, né? Então como se fosse o real, tá? De 2002 para cá, valorização da bolsa era acompanhado com valorização do real ou desvalorização do dólar, né? Então bolsa para cima, dólar para baixo, bolsa para baixo, dólar para cima. Até que em 2016 acontece alguma coisa, de novo 2016. O que aconteceu em 2016? O nosso querido Temer aprova a TLP, impede o BNDES de dar crédito a juros subsidiados. Acabou a minha entrada, né? BNDES, FIES e tal. Nos últimos 30 anos, o principal produto de exportação brasileiro não era minério de ferro nem soja, era juro real. O estrangeiro vinha para cá para comprar renda fixa nossa. Se aproveitar do que se chama carry trade. Pô, eu tenho juros nos Estados Unidos de 1,2, na Europa de 1,2, no Japão 0. No Brasil é 14, nominal, vai, real 6, 7, 8. Pô, vale a pena. E enchia a gente de dinheiro para comprar título público. O que acontecia com a nossa moeda? Ficava sobrevalorizada, né? Dólar a 3. Quem compete com a China com dólar a 3? A nossa indústria está destruída por conta do dólar a 3. Ninguém consegue investir, pagar os impostos que a gente tem, né? Se Deus quiser, a reforma tributária vai ajudar nessa direção. Tomar crédito com juros de 15, 20, 30%. E competir com a China com dólar a 3. Né? A nossa moeda era extremamente sobrevalorizada por conta desse modelo que a gente tinha, que chamava-se nova matriz econômica, que em termos práticos era um fiscal expansionista com um monetário restritivo. Então, política monetária restritiva, ou seja, juro alto e toca de dinheiro do governo no mercado. Por que acabou? Acabou o dinheiro. Né? O governo gastou tanto, a gente teve, em 2017, sei lá, déficit de 180 bi nas contas do governo. Acabou o dinheiro. Então, quando você corta, né, o juro subsidiado, que estava aqui, o CDI, que era aqui muito maior do que deveria, porque eu tinha que compensar os amigos do rei que pegavam dinheiro mais barato, na hora que eu subo esse cara para cá, eu consigo descer o CDI para níveis mais baixos, níveis mais normais, vamos dizer assim, né? Quando eu quebro essa correlação espúria, o estrangeiro não vem mais, então a correlação histórica dólar real com a bolsa, ela se quebra. Então aqui, ó, a bolsa subiu 3 vezes e o dólar subiu. O dólar está 4,20, a bolsa está 107 mil pontos. Tem gente que acha que o dólar vai cair. O dólar não vai cair. 3,80, 3,70, não vai mais. O dólar, a cotação, a tendência dele é para cima. E isso é bom para o país. É excelente para o país. É ruim para a gente que quer viajar para os Estados Unidos, para Miami.
raspar o outlet, vai ficar mais barato comprar aqui, tá? Mas em todos os outros aspectos, a gente vai sentir melhor aqui no país, tá? Então, a gente na Dália, desde a cota 1 do fundo de maio do ano passado para cá, a gente tem uma posição comprada em bolsa e uma posição comprada em dólar, né? Quando eventualmente eu deveria, tipo, a bolsa subiu, o dólar caiu, tem vários dias que a bolsa sobe e o dólar sobe, a gente ganha nas duas pontas, tá? Então, bolsa é para cima e o dólar também. Isso já se vê hoje no dia a dia, né? Isso, você se vê no dia a dia. Tá vendo? Eu acabou de voltar lá para raspar o outlet e não raspou nada. Porque, não compensa. Então, assim, 100 reais, 50 reais. Não compensa. Não, Tá, então, se o dólar voltar aí para 4,2, obviamente não é uma tendência assim, todo dia para cima, mas é uma tendência assim, uma tendênciazinha de linearidade e alta, tá? Dólar 3,90, acho pouco provável que venha e que fique, tá? Então, se por acaso bater 4 ali, alguma coisa assim, por algum tema de momento positivo, raspa tudo que você puder, porque não vai voltar, não vai ficar muito tempo ali. Tá? A gente viu, ele foi para 3,97 agora há pouco, né? Quanto é que está hoje? Um mês depois? Está 4,19. Tá? A gente acha essa hora. Cenário externo. O primeiro pilar, né, nós não comentei isso, mas o primeiro pilar do nosso comitê de investimentos é o cenário externo. Tá? A gente entende que o cenário externo que acontece com as economias americana e chinesa principalmente é responsável por grande parte da precificação dos ativos de bolsa no Brasil. Tá? Então, não adianta eu ficar olhando aqui para o meu umbigo e achar que só o que acontece no Brasil é o que vai determinar o meu sucesso nos investimentos. Não é. Primeira coisa que a gente olha lá fora. Ano passado, obviamente, a gente teve um evento extremamente relevante e transformacional no país e binário, né, que foi a eleição. A gente tinha a alternativa de mergulhar no abismo ou embicar o transatlântico para num caminho correto, né? Graças a Deus nós decidimos por embicar, né, mudar um pouco o rumo do transatlântico para o caminho correto. Então a gente teve efetivamente um tema muito relevante, idiosincrático, né, local acontecendo aqui. Mas ano passado foi ano de crise nos Estados Unidos, né? Você teve explosão da Turquia, da Argentina, da Itália, né? Um bonde italiano disparou lá numa época. E você teve nos Estados Unidos o Banco Central americano subindo os juros e reduzindo o seu balanço, né? Ou seja, ele estava reduzindo a liquidez do mercado. Isso claramente é um movimento de enxugamento das condições financeiras, tá? Então, o que significa isso? Tentar fazer mais simples, né? Então, quando esse índice, né, que a gente acompanha está acima de 1, quer dizer que as condições financeiras nos Estados Unidos estão muito apertadas, né? Então, ou seja, está com baixa liquidez, então o Banco Central atua para aumentar a liquidez do mercado. Como é que ele faz isso? Ou jogando liquidez no mercado ou cortando juros, né? É a bolinha verde. No outro canto ali, quando as condições estão muito frouxas, alta liquidez, porque com muita liquidez as pessoas começam a fazer besteira, né? As empresas começam a investir em projetos pouco rentáveis ou duvidosos, né? A gente começa a gastar com qualquer coisa, né? Achando que o mundo não tem amanhã, vamos com tudo, e aí vem alguma coisa esquisita e todo mundo de calça curta, né? O que o Fed faz? Ele sobe os juros e enxuga a liquidez do mercado, né? O Fed fez isso no ano passado de uma maneira além da conta, porque o que ele estava olhando? Ele estava olhando a inflação, que estava ali perto de 2%, e estava vendo o desemprego americano que estava muito baixo. Então ele falou, poxa, se eu estou no pleno emprego, todo mundo aqui está empregado, eu vou ter inflação. Não tem jeito, porque historicamente era assim que acontecia. Só que não estava tendo inflação e não tem inflação até hoje. Então ele subiu os juros e tirou a liquidez do mercado acima do que deveria, de uma velocidade acima do que deveria. O que aconteceu?
o mercado respondeu para ele e jogou as condições financeiras aqui para cima, num nível similar ao que tinha lá na crise de 2008, que foi aquele pega para capar geral. Foi ali em 24 de dezembro, né, que a gente chama de o massacre da véspera de Natal. O S&P bateu 2.300 pontos.